Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo doutora Camila de Lisier, sou biomédica esteta, tenho especialidade na área de harmonização orofacial e eu resolvi criar esse canal no intuito de compartilhar diversas dicas que eu compartilho hoje com os meus alunos dentro e fora de sala de aula. Inclusive, eu sou docente de diversos cursos de pós-graduação, ministro também cursos pelo país e mentorias presenciais. Então, o objetivo desse canal é me aproximar um pouquinho mais de você e desmistificar alguns conceitos que a gente tem na ROF. Hoje nós vamos falar sobre como diluir a toxina botulínica sem nenhuma complicação. Roda a vinheta. Bom, então antes da gente falar sobre a diluição propriamente dita, vamos aqui relembrar quais são os tipos de toxina às quais a gente vai se referir, tá? Então a gente tem dois grupos, o ONA e o INCO. E quais toxinas estão dentro desses grupos? Dentro do INCO a gente vai ter o Xeomin. E quem está dentro do grupo ONA, um dos maiores grupos? Então a gente vai ter o Botox, a nossa toxina principal de referência, Botulift, temos também o Botulin, vamos ter ainda o Procycline e uma das toxinas mais recentes que foi liberada recentemente no mercado pela Renova, que é a Anabota, tá? Então, as diluições às quais a gente vai se referir hoje, tanto vão servir para o grupo ONA como para o grupo INCO. E aí, antes de falar quais são os tipos de diluição, vamos entender um pouquinho a respeito da diferença entre reconstituição e diluição. Então, quando eu falo na reconstituição, como eu costumo falar, eu vou ter uma proporção de 1:1. Por quê? A minha toxina vem num frasco, ela é um poliofilizado e eu preciso então reconstituir para poder aplicar no meu paciente. Quando eu falo diluição, nesse caso, eu amplio o volume adicionado. Então, a gente pode ter proporções de 1:2, 1:4 ou 1:6. Vamos tornar isso mais claro? Então, considerando o que a gente chama de reconstituição, que seria a nossa diluição seca, proporção de 1:1, ou ainda a nossa diluição, e a gente vai considerar para a nossa diluição uma proporção de 1:2, tá? Então, quando eu falo de uma proporção de 1:1, por exemplo, eu tenho um frasco de 100 unidades de toxina. Nesse caso, eu vou diluir com quanto de soro fisiológico? Então, eu vou diluir com 1 ml de soro fisiológico. Se eu estiver trabalhando com uma seringa cujo resíduo não é zero, então não estou trabalhando com a seringa de resíduo zero, não estou trabalhando com a seringa da BD, que é a agulha fixa. Então, vou acrescentar a essa diluição 0,1 ml para compensar o desperdício que a gente tem no canhão. E quando eu falo de uma diluição molhada, ou seja, de uma diluição de 1:2, considerando o mesmo frasco como parâmetro de 100 unidades, nesse caso eu vou acrescentar então o dobro da diluição seca. Então eu vou ter 2 ml nesse caso. Da mesma forma, eu considero que se eu não utilizar uma seringa de resíduo zero ou uma seringa da BD, de agulha fixa, eu vou ter que também acrescentar 0,1 ml de soro fisiológico para então compensar o que eu perco no canhão, tá? Eu vou apagar aqui para a gente começar a comparar então agora que vocês entenderam as duas diluições. Bom, então proporção a gente tem na reconstituição, também chamada de diluição seca, a proporção de 1:1 e proporção na diluição molhada de 1:2, tá? Com relação à concentração, quando a gente fala de reconstituição ou diluição seca, é claro que eu vou ter uma toxina mais o quê? Mais concentrada. Então, nesse caso aqui, a concentração é maior. Quando eu falo na diluição molhada, como eu acrescentei um maior volume de soro e a quantidade de toxina não mudou, então nesse caso a minha toxina vai estar mais o quê? Mais diluída, então a concentração dela sofre uma diminuição.
Quando a gente fala de halo, a gente tem o halo de atuação e tem o halo de dispersão. Então, todas essas toxinas que a gente elencou aqui, tanto o ONA quanto o INCO, possuem o mesmo halo de atuação. Diferente do ABO, que é a toxina classificada como Dysport, que aí tem um halo de atuação maior. Então, considerando todas essas toxinas aqui, elas vão ter o mesmo halo de atuação. Então, o halo de atuação é o halo até onde aquela toxina por si só se dispersa. Quando a gente fala de halo de dispersão, eu estou falando do halo responsável por fazer o quê? O espalhamento daquela toxina. Claro que quanto mais soro eu tiver colocado, mais aquele volume vai se espalhar. Então, o halo de dispersão vai ser diretamente dependente do quê? Do tipo de reconstituição que eu vou trabalhar. Então, se eu trabalho numa reconstituição seca ou numa diluição seca, um halo é menor. Então, nesse caso aqui, olha só, o meu halo de dispersão é menor. Então, a minha toxina é mais concentrada e espalha menos. Então, ela fica mais fixa, digamos assim, no músculo-alvo que eu estou tratando. Quando eu falo de halo de dispersão para diluição molhada, nesse caso eu não tenho um maior volume de líquido. Esse maior volume de líquido, esse maior volume de soro, vai difundir mais essa toxina. Então, eu vou ter um halo de dispersão maior. Então, aqui a gente colocou basicamente as características. Vamos então para os prós e os contras de cada diluição, tanto a seca quanto a molhada. O primeiro ponto é segurança. Quanto mais eu me afasto, no sentido de caminhar de uma diluição de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 6, 1 para 8, ou seja, quanto mais eu coloco 2, 4, 6 ou 8 ml dentro do meu frasquinho de toxina, mais essa minha toxina vai dispersar ao ser aplicada no músculo e, consequentemente, o que pode ocorrer? Eu posso ter uma intercorrência. Então, por exemplo, se eu for fazer uma aplicação aqui na região, por exemplo, do conjugador, eu posso, sem querer, por conta do halo de difusão, de espalhamento dessa toxina, atingir o elevador da pálpebra superior e aí eu vou causar uma pitose no meu paciente. Então, à medida que essa toxina vai se tornando mais diluída, ela vai perdendo o quê? Segurança. Com relação ao resultado clínico, eu tenho diferença de efetividade clínica, seja na diluição seca, seja na diluição molhada? Não. Porque o que conta de fato, independente da diluição? A dose por músculo, ou seja, a dose efetiva por músculo. Independente da forma que eu diluir, o que importa é se eu vou colocar 2, 3, 4 ou 5 unidades de toxina naquele músculo de escolha. E com relação à durabilidade, interfere na durabilidade? Se eu diluir mais minha toxina, ela vai durar menos? Também não tem interferência. Por quê? Porque quem comanda de fato a durabilidade da minha toxina é a dose. Então a toxina ela é dose dependente. Independente de eu diluir mais ou menos, a gente deve sempre considerar a quantidade de unidades por músculo. Bom, então essa é a nossa desmistificação da diluição da toxina por hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixa dúvida, deixa o seu comentário, tá? E compartilha também com quem você sabe que vai ajudar a desmistificar essa diluição. Até a próxima aula. Se você quiser também dar sugestões de conteúdo, críticas construtivas, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer responder vocês.